o outro tipo de... A outra via de administração parenteral, né, que vai ser realizada através da pele, é a via intraperitoneal. Peritônio é uma membrana que vai revestir a cavidade abdominal, né, e assim vai comportar todos os seus órgãos. Aqui nessa imagem nós temos, eu vou mostrar aqui com o mouse, né, essa linha vermelha corresponde ao peritônio, então dentro dele você vai ter quase todos os órgãos abdominais, exceto os rins. Os rins vão ficar mais próximos aqui onde eu estou mostrando com o ponteiro do mouse, né? Por fora do peritônio, próximos à coluna vertebral, à espinha, mas os demais órgãos, né? Fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, né? Vão ficar nessa região. Então, como é que é feita essa inoculação, essa administração por essa via? É uma via muito comum, né? Porque a velocidade, você pode injetar grandes volumes de material. Depois eu vou passar para vocês um material escrito, né, que fala sobre os volumes máximos que você pode administrar para cada uma das vias, né? E a velocidade de passagem desse material da cavidade intraperitoneal para o sangue é bastante rápida, porque essa cavidade ela possui os vasos do mesentério, ela possui vários vasos, né, que rapidamente, né, absorvem o material que está contido no líquido da cavidade intraperitoneal. Ela é mais fácil, como a gente vai ver mais à frente, do que a intravenosa. A intravenosa, como os vasos sanguíneos, né, as veias dos animais, né, de pequeno porte, né, como o camundongo, o rato, né, são muito delgadas, são muito diminutas, né. É mais difícil você conseguir acertar o vaso, né, com a agulha, por menos calibrosa que ela seja, né. Então, por ser uma via mais fácil que a intravenosa, né, e como a velocidade de chegada no sangue, né, é bem rápida também, assim, não é igual à intravenosa, né, que o material vai estar imediatamente no sangue, né, mas ela é bem rápida porque o sangue absorve rapidamente esse material, né. Ela é bastante utilizada mesmo, né. Agora, a limitação é que o material a ser inoculado, ele não pode ter qualquer grau de irritabilidade, né, porque senão o animal vai sentir aquele desconforto tremendo, né, aquele ardor, né, e isso pode causar, além do desconforto, né, do prejuízo ao bem-estar animal, né, uma inflamação abdominal difusa. Vários órgãos podem ser acometidos se você administrar pela via intraperitoneal um material irritante, né. Além disso, é preciso que essas soluções ou suspensões sejam isotônicas. Então, por exemplo, se você inocula na cavidade intraperitoneal uma solução ou suspensão que seja hiperosmótica, ela vai atrair água dos outros compartimentos, órgãos, né, até mesmo da luz do intestino, né, por uma diferença de pressão osmótica, e dessa maneira você vai ter então o acúmulo de água na cavidade peritoneal, né, que se chama de ascite, né. A outra situação seria você utilizar uma solução hipoosmótica, né, que levaria ao processo reverso, né. Você estaria causando a infiltração de água a partir da solução que foi inoculada, né, no interstício dos órgãos, na luz do intestino, né. Então, é um requisito fundamental que a solução ou suspensão que seja utilizada, ela tenha uma concentração idêntica, né, ao dos fluidos circundantes, né, que ela seja isotônica. Aqui nessa imagem, né, nós vemos o procedimento de realização de uma injeção intraperitoneal. Você faz aquela contenção que eu expliquei várias vezes para vocês, já estão cansados de saber, né? Fixando bem o animal para que ele fique confortável, né, mas bem fixamente contido, né, de modo que ele não se movimente, né. Isso possa ocasionar um deslocamento brusco da agulha, né, e assim perfurar algum órgão abdominal. Então você insere, né, no quadrante inferior, né, do abdômen, num dos dois quadrantes, né, a agulha de pequeno calibre, né, num ângulo de 10 graus. Você vai sentir então a perfuração da pele, da camada muscular subjacente, né? E após o final dessa resistência, quando da passagem pela camada muscular, né, você avança mais 1 a 2 milímetros no máximo para não atingir nenhum órgão, né? E então realiza a pressão, né, a compressão do êmbolo para injetar o material dentro da cavidade abdominal. Essa via permite para que, por exemplo, um camundongo de 40 gramas, né, que é um peso, uma massa média para várias linhagens de camundongo, né, que se injetem de 2 a 3 ml, um volume que é razoável, né, de solução, né, nesses animais. E no rato a quantidade é ainda maior, né, porque o porte do animal é maior. É possível que se injetem volumes que variam de 5 a 10 mililitros. Então vamos assistir agora a um pequeno vídeo que ilustra melhor esse procedimento, e daqui a pouco a gente volta.
próxima via que utiliza a interface da pele, né, para inoculação, né, para administração, é a via intravenosa. Como vocês podem ver nessa figura, né, a agulha vai atravessar a pele, né, epiderme, derme, hipoderme, o compartimento subcutâneo, né, até atingir um vaso, né, que no caso deve ser uma veia, né, já que uma artéria, devido à alta pressão, ocorreria muito extravasamento de sangue, né, você poderia ter alguma dificuldade em conter a hemorragia. Então, nessa via, a gente tem como vantagem, né, que substâncias com pH extrafisiológicos, né, o pH fisiológico ele varia, né, ele varia em torno de 7,4, né, não chega a ser neutro, ele é ligeiramente básico, né, então ele oscila pouca coisa ao redor do valor de 7,4, porque o sangue, né, e os fluidos corporais possuem vários sistemas, vários mecanismos de tamponamento, né, de equilíbrio do pH. Né? Então, o pH fisiológico, né, na maioria dos compartimentos do organismo, ele oscila muito pouco, em torno de 7,4. Então, nessa via a gente tem a vantagem de poder administrar soluções, né, que por outras vias não seria possível. Por exemplo, como eu falei agora mesmo na via intraperitoneal, você não pode administrar substâncias que sejam muito ácidas, muito básicas, que possam causar alguma irritabilidade, né? Mas em outras vias também não, obviamente, né? Na intragástrica, na subcutânea, né? Mas aqui sim você pode injetar dentro do lúmen, né? Da luz de veias, né? Substâncias com pH bastante baixos ou bastante elevados, né? Substâncias que sejam irritantes, ou então substâncias que não são possíveis de administrar pela via oral ou intragástrica, porque a absorção pelo intestino é pobre, né? No caso de moléculas muito grandes, né? Então aqui é possível você fazer o uso dessas substâncias, né? Porque rapidamente elas se diluem, né? Pelo volume de sangue, né? Que circula pelo sistema, pela vasculatura do animal, você consegue ter uma diluição rápida, né? Então, essas características físico-químicas não vão causar um malefício à saúde do animal, e pelo que eu falei, né, que vai haver diluição. E no caso do pH extrafisiológico de valores muito elevados, muito baixos ou muito elevados, né, o sangue ele possui mecanismos eficientes também de tamponamento, né, para que o pH do sangue como um todo que circula pelo organismo ele também não sofra grandes alterações. Então, mas para isso, né, para que você possa administrar pela via intravenosa, que eu esqueci de falar, também pode ser chamada de endovenosa, é preciso ter muito cuidado para se garantir que a agulha ela realmente vai estar posicionada apenas no lúmen, na luz do vaso, do caso da veia, né? Você não deve fazê-lo em artérias, né? Porque qualquer descuido, se você, por exemplo, retroceder um pouco ali a posição da sua mão, né, na hora da aplicação, né, e essa agulha sair do interior do vaso, né, você vai estar injetando, né, no espaço extravascular, né, no tecido conjuntivo ali em volta do vaso que era o seu alvo, né, e com isso aí você vai causar uma irritação no local, né, vai causar danos, inflamações a essa região do corpo, né, que está sendo utilizada para a administração da substância, né, ou do material. Apesar dessa grande vantagem de você poder administrar substâncias com características físico-químicas bastante fora dos padrões fisiológicos, né, você tem como uma desvantagem que, pelo fato de que as veias desses animais de laboratório, né, de camundongos, ratos, né, coelhos, não, vai aumentando, mas ainda assim são vasos bastante delgados, de calibre, de diâmetro bastante pequeno, né? Essas técnicas de inoculação intravenosa, elas requerem bastante habilidade, muita experiência do técnico ou do pesquisador, né? Então muito treinamento é necessário para que você possa desempenhá-la de uma maneira que seja eficiente, né, e segura e não promova nenhum problema, nenhum desconforto para o animal, né, para que você preze pelo seu bem-estar. É muito importante também nessas aplicações que na preparação da seringa, né, você impeça completamente, né, a ocorrência de grandes bolhas. Microbolhas, às vezes, é inevitável que elas estejam presentes, né, mas bolhas de volumes maiores, né, são uma condição muito perigosa, né, porque elas podem, penetrando nos vasos, né, à medida que a vasculatura vai se dividindo, né, das veias para vênulas, depois para capilares, né, que vai ocorrendo uma progressiva redução do calibre do diâmetro dos vasos, né, pode ser que nessas ramificações
essas bolhas elas vão se acumulando, né, formando um espaço, né, um bolsão de ar, né, uma bolha de ar na verdade, né, e a gente chama esse problema de obstrução, né, por uma bolha grande de ar, né, de embolismo gasoso. Então por isso vocês já devem ter visto várias vezes, né, que na preparação de injeções, principalmente aquelas que vão ser administradas por via intravenosa, né, a gente verifica bem, né, um dos motivos da seringa ser transparente é esse, né, que você possa visualizar com precisão a solução que está sendo injetada, né. Você veja a presença de bolhas, né, você dá aquele famoso e velho peteleco, né, para poder elas se desprenderem das paredes da seringa, né, ou então do êmbolo, né, subirem, né, e você poder liberá-las, né, movimentando o êmbolo, né, para que elas saiam, né, do interior da seringa e do interior também da agulha, né? Então você ajusta o volume que você pretende que seja administrado para o paciente, né? Isso é muito importante então para você evitar esse problema de embolismo gasoso, né, que causa obstrução sanguínea, podendo inclusive levar à morte, né, quando isso acontece nos vasos pulmonares, né. Então, o embolismo pulmonar, o embolismo na verdade é a palavra mais do inglês, né. A embolia pulmonar gasosa, né, ela pode ser sólida também, né, é uma questão importante que deve ser considerada e se deve ter muito cuidado com isso, né. Da mesma maneira, deixa eu só ver uma coisa aqui, não é ali mesmo, desculpa. Da mesma maneira, né, se ao invés de uma solução, né, em que os compostos são bem hidrossolúveis, né, eles rapidamente se dissolvem, né, no meio aquoso, no veículo, né, você contém suspensões de materiais que são de baixa solubilidade, né, e eles tendem a formar pequenas estruturas sólidas. É importante que, como nessa foto que eu estou indicando aqui com o ponteiro do mouse, essa de baixo, né, você promova a filtração com membranas de 0,22 micrômetros de diâmetro do poro, né, para evitar que estruturas maiores do que essas dimensões, né, também possam obstruir vasos de pequeno calibre, né, particularmente, né, quando ocorre o estreitamento da vasculatura, né, que eles obstruam pequenas vênulas, arteríolas, capilares, né. Então esse cuidado, né, com bolhas de ar e com material particulado deve ser muito bem cuidado. O que mais que nós temos, né? Então, um dos principais sítios anatômicos para administração intravenosa de materiais em animais de laboratório, né, principalmente em camundongos como é que é o nome? E ratos, né, são os vasos da cauda do animal. Só que não são o animal, não é qualquer um dos 4 vasos principais, né? Como vocês podem ver aqui nessa figura, deixa eu ver se tem um zoom aqui, tem um zoom sim. Então, como vocês podem ver, né, são 4 os vasos principais que correm longitudinalmente ao longo do eixo da cauda, né? A gente vai ter então uma veia dorsal, 2 veias laterais, né, uma à direita e uma à esquerda, e uma artéria ventral. A artéria, como eu expliquei, entre elas você vai ter intermeados vários feixes de tendões, né, que fazem esse arranjo delas assim, né, nesses 4 quadrantes, né. E no centro, né, você vai ter as vértebras coxígeas, né, que é a continuação da coluna vertebral. Então, as veias que são utilizadas são, né, as veias laterais direita e esquerda. Como eu falei antes, a artéria não é utilizada, né, porque por ela ter uma maior pressão hidrostática, né, pela pressão arterial, né, você vai ter uma dificuldade maior depois de contenção, né, do sangramento, da hemorragia. A veia dorsal, né, ela não tem essa pressão, mas ela não é adequada porque a trajetória dela, o trajeto é muito tortuoso, né, então é muito difícil, praticamente impossível você conseguir inserir a agulha, né, sem que ocorra, né, a perfuração. Você vai conseguir perfurar para entrar, mas como ela é tortuosa, provavelmente você vai perfurar para que a agulha saia, né, e a injeção não seja feita intravenosamente, né. Então você geralmente utiliza, né, uma das 2 veias laterais, né, porque como elas são mais retilíneas, você consegue então fazer a inserção paralela, né, para que a agulha seja contida inteiramente dentro do vaso. Que mais, pessoal? Para que a gente possa visualizar melhor essas veias laterais, a gente recorre a aquecimento com uma lâmpada. Essa aqui, por exemplo, né, além de promover essa dilatação por aquecimento, né, a luz permite também que você visualize melhor a localização dessas veias laterais. Mas você pode fazer isso também não só com lâmpada, mas também com um becker, né, contendo água aquecida de 40 a 45 graus Celsius, né.
Como é um procedimento que requer mais, que é de uma dificuldade técnica maior, né? Você vai precisar ter as duas mãos livres, né? Uma para imobilizar a cauda do animal, né? Senão ele pode ficar movimentando e você não vai conseguir. E a outra, né, para poder você operar a seringa com a agulha, né? Então você usa um aparato de contenção, né? Como esse aqui, que é bem adequado. E então, né? Após fazer o aquecimento da cauda, né? Com o a lâmpada, né, ou a água aquecida, né, você com uma gás estéreo, né, você tira o excesso de água, né, se foi isso que você usou, né, não a lâmpada, né, aplica um pouco de etanol a 70% para promover, né, a antisepsia, né, daquela área, para você não inocular, né, junto com a agulha, né, patógenos, né, micro-organismos que podem ser introduzidos na corrente sanguínea do animal, né, e causar uma septicemia, que é uma infecção generalizada, né. Então, após a aplicação do etanol, você faz a perfuração daquela veia dilatada que vai estar mais visível, né, paralelamente, né, e uma vez que você consegue introduzir, deixar fixa a agulha, né, cerca de uns 2 centímetros além da parede, né, no curso, né, daquela veia, né, você vai começar então a compressão do êmbolo da seringa, né, e se a agulha estiver bem posicionada, né, você não vai sentir nenhuma resistência, né, o êmbolo ele vai correr tranquilo, muito suavemente, né. Agora, se você começar a sentir uma certa resistência, né, esse é um sinal de que na verdade a agulha pode ter saído, você está injetando no espaço perivascular, né, porque aí você começa a injetar, né, ele vai, como o líquido não está fluindo ao longo da circulação, né, ele vai começar a aumentar a pressão hidrostática do local, então você vai sentir uma resistência, né. Isso é um sinal de que na verdade a agulha não está mais posicionada dentro da veia. Ela pode ter escapado, você pode ter atravessado para o outro lado da veia, ou então ela pode ter voltado e saído um pouquinho, né? Então você precisa repetir o procedimento de inserção daquela agulha. E nesse caso, o volume a ser aplicado é de até 0,2 mililitros, né? Ou seja, 200 microlitros, né? Porque mais do que isso, né, para um animal pequeno como um camundongo, eu estou falando de camundongo, né? Um volume maior do que esse você pode fazer com que a pressão total sanguínea dele, né, arterial, né, seja muito elevada, né, isso pode até gerar levar o animal a um infarto, né, uma parada cardíaca por sobrecarga do coração por um volume aumentado no seu circuito sanguíneo. Então vamos assistir agora a um pequeno vídeo que ilustra melhor esse procedimento e daqui a pouco a gente volta.